Bora falar agora sobre o jogo da temporada para o São Paulo. O Tricolor enfrenta às 21h30 dessa terça-feira em seu estádio Atlético Nacional, precisando de qualquer vitória para chegar às quartas de final da Libertadores da América. Além de todo o carinho do torcedor do Tricolor com essa competição e do sonho de vencer mais uma vez, há a necessidade de salvar as metas esportivas do Tricolor. Isso porque em 2025 o São Paulo já falhou em 2 das 4 metas estipuladas. Todos os clubes de futebol no Brasil fazem uma projeção orçamentária. Assim que o ano termina e inicia-se o próximo, os times fazem metas. Olha, nesse campeonato eu preciso chegar até tal fase, nesse campeonato até tal fase. E tudo isso é feito para que os clubes estabeleçam quanto imaginam que vão arrecadar, para saber também quanto vão gastar. No Campeonato Paulista, o São Paulo estimava chegar na final, acabou caindo na semifinal. Na Copa do Brasil, o objetivo era alcançar as quartas de final. O São Paulo caiu mais uma vez antes, nas oitavas. Diante disso, há a necessidade de buscar mais dinheiro e receita nos torneios que ainda faltam, no Campeonato Brasileiro, onde o objetivo é ficar pelo menos em sexto, e na Libertadores da América, cuja meta é quartas de final. São Paulo, passando pelo Atlético Nacional, assegura 9.200.000 reais apenas como prêmio da Conmebol. Tem também certamente a bilheteria do jogo das quartas de final e um valor bastante alto. Expectativa para o jogo nessa noite é de mais de 60 mil pessoas. São Paulo descansado depois de poupar titulares no empate em 2-2 contra o Sport. A grande dúvida é se Lucas Moura começa como titular ou entra no decorrer da partida. Quero falar agora sobre o São Paulo, que enfim anunciou a renovação de contrato de Alan Franco, novela chata que durou pelo menos 10 meses. Desde o fim do ano passado, o São Paulo tentava a extensão do contrato do zagueiro argentino, cujo vínculo se encerrava agora em dezembro. O Alan Franco já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Antes de viajar para a Colômbia para o confronto contra o Atlético Nacional, São Paulo havia conseguido a assinatura do contrato do Alan Franco, mas curiosamente esse anúncio da renovação não havia sido feito. Nessa segunda-feira o mistério foi desfeito. Alan Franco renovou seu contrato até 2028 e o anúncio oficial já aconteceu. Quero destacar as frases do Alan Franco por conta dessa renovação, abre aspas, é uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vinha com esse desejo e graças a Deus tudo deu certo. Estou feliz por estar com a minha família ao lado de mais uma... Estou feliz de estar com a minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube que eu amo. Fecha aspas, só para lembrar que o atleta do São Paulo vinha sendo monitorado de perto por Cruzeiro e Palmeiras. Nem Cruzeiro nem Palmeiras fizeram oferta oficial ao Alan Franco, mas se não houvesse essa renovação, certamente ele seria alvo de ofertas bastante pesadas. São Paulo prometeu um reajuste salarial ao Alan Franco, além de uma luva de US$ 1,5 milhão, que contempla também uma dívida antiga do Tricolor para com seus empresários. Esse US$ 1,5 milhão vai ser pago em 2 parcelas. Hora de falar sobre o São Paulo com 2 boas notícias a partir do empate em 2-2 contra o Sport na Ilha do Retiro. Nesse sábado você deve estar pensando que eu fiquei maluco. Afinal de contas, quais são as boas notícias quando se empata contra o lanterna do Campeonato Brasileiro? Pois bem, São Paulo utilizou praticamente todo um time reserva, poupando atletas para a partida da próxima terça-feira contra o Atlético Nacional da Colômbia, jogo no Morumbi, valendo vaga nas quartas de final da Liberta. Seguindo esse princípio, o técnico Hernan Crespo começou com 6 atletas revelados em Cotia entre os titulares. Goleiro Yang, que falhou em um dos gols, o Mike, que foi autor do gol do empate, o Patrick, o Luan, o Pablo Maia e o Rodriguinho. Outros jogadores formados na base do São Paulo acabaram entrando durante o jogo. Henrique do Carmo deu boa resposta, com direito a até uma assistência. Destaque também o segunda boa notícia, Lucas Moura, que jogou durante toda a etapa final e fez um dos gols do São Paulo. O Lucas não marcava há mais de 6 meses. E esse gol pode dar confiança para que o Lucas seja peça importante na partida da próxima terça-feira. Quero chamar a atenção também para outro número: 15 dos 59 gols marcados pelo São Paulo em 2025 foram de atletas formados em Cotia, mesmo negociando vários jogadores, como o Lucas Ferreira, como mais recentemente o Matheus Alves. No início do ano o William Gomes já havia sido negociado, enfim, o Moreira também. O São Paulo tem se desfeito dos seus jogadores da base porque precisa fazer de dinheiro. Ainda assim, o São Paulo tem conseguido boas respostas dos meninos formados em Cotia. Claudinho, meio atacante, revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad. Se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro.
Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de um negócio avançar antes de explicar que na metade da temporada passada o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Sadd, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal da Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Sadd em se desfazer do jogador e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Quero te falar agora sobre a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas, que na teoria deveria servir para moralizar o futebol brasileiro, mas a verdade é que até agora ela é uma grande vergonha, uma farsa. Só para você entender, vou usar o exemplo do Corinthians, que no ano passado contratou o Ranieri do Cuiabá e o Félix Torres do Santos Laguna. Corinthians não pagou o Ranieri e não pagou o Félix Torres, ou seja, Santos Laguna e Cuiabá ficaram a ver navios. O Félix Torres, ou melhor, o Santos Laguna recorreu à FIFA, por ser um clube mexicano e internacional, o Cuiabá recorreu à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. A FIFA já condenou o Corinthians em primeira e em segunda instância, e agora o Timão se apressa para tentar pagar 33 milhões de reais à vista para evitar o transfer ban, para retirar o transfer ban. O Corinthians já foi punido e hoje está proibido de inscrever atletas. Nesses 33 milhões de reais, com pagamento à vista, a juros e correção monetária. Já a Câmara Nacional de Resolução em Disputas firmou um acordo com o Corinthians para que o Timão pague o que deve ao Cuiabá pelo Ranieri em 6 anos, sem pagamento de juros. Ou seja, um verdadeiro caos. É por isso que os clubes brasileiros devem tanto para outros clubes brasileiros. Isso acaba se tornando uma grande bola de neve. E a gente discute ou vê os clubes debatendo a respeito do fair play financeiro com a ideia de utilizá-lo a partir do ano que vem. Já dá para dizer que se for a CNRD que for fiscalizar e cuidar desse fair play financeiro, já dá para cravar que ele não vai funcionar. Quero falar agora sobre uma reviravolta no São Paulo. Tricolor que alguns dias atrás aceitava negociar o Henrique Carmo por empréstimo, agora está decidido a dar mais oportunidades ao atacante. Ponta de 18 anos de idade, revelado em Cotia e que teve 2 propostas recentes. Primeira delas do PSV, empréstimo sem custos. São Paulo não gostou. Depois, Wagner Ribeiro, que é seu representante, trabalhava para que o clube holandês oferecesse 1 milhão de euros pelo empréstimo e mais 6 milhões de euros fixos. Não deu nem tempo de essa proposta ser aceita ou não. É que o Henrique teve 33 minutos para jogar no empate em 2-2 contra o Sport na Ilha do Retiro no sábado e deixou excelente impressão. Foi dele a assistência para o gol do Lucas Moura e nesses minutos em campo o Henrique enfim conseguiu responder, jogando bem pelo time principal, algo que não havia acontecido. É bem verdade também que com o Zubeldia, atletas da base não tinham tantas chances. O Henrique, a partir desses 33 minutos diante do Sport, começa a colocar um ponto de interrogação nos dirigentes do São Paulo e também no técnico argentino, e deve ganhar mais oportunidades. Não na terça-feira, no jogo contra o Atlético Nacional, partida absolutamente decisiva, que vale a classificação para as quartas de final da Libertadores, mas para a sequência da temporada, especialmente nos jogos do Campeonato Brasileiro. Atleta, como eu contei, só 18 anos de idade, no elenco profissional. Ainda não havia nem sequer feito gol, nem dado assistência, a primeira assistência já confirmada no Sub-20. Nessa temporada são 8 jogos e 3 gols. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Wagner Ribeiro, que contou que está viajando com a família em Punta Cana, volta na quarta-feira e a partir daí vai querer entender os projetos do São Paulo para definir o que fará com o jogador.
Só para completar sobre o São Paulo, mais duas curiosidades. Matheus Alves fez gol e deu assistência na vitória do CSKA por 3-1 contra o Dynamo no Clássico de Moscou do Campeonato Russo. Lucas Ferreira estreou com a camisa do Shakhtar Donetsk, jogou apenas 2 minutos, os 2 minutos finais na vitória por 2-0. Agora com novidades sobre Mailton, lateral direito, que interessa ao São Paulo no final de semana, com a camisa da Chapecoense, mais uma assistência, vive grande fase, é um dos principais jogadores da Série B. Já tinha contado para vocês na semana passada sobre o entrave entre Metalist e São Paulo. O Metalist é dono dos direitos econômicos do Mailton e não quer negociá-lo com o São Paulo por conta do Paulinho Boia, jogador formado na base do São Paulo e vendido para o Metalist alguns anos atrás. Acontece que o Paulinho Boia chegou à Ucrânia com tuberculose e não conseguiu jogar. Quando ele se recuperou da doença, acabou acionando uma cláusula de guerra para deixar a Ucrânia. O Metalist, acusando o São Paulo de ter mandado um jogador com tuberculose, algo que o São Paulo nega, resolveu não pagar os 800 mil euros combinados da negociação. São Paulo foi à FIFA, conseguiu o transfer ban e o Metalist está impedido de registrar novos atletas. Esse é o motivo da treta que faz com que o Metalist não queira negociar o Mailton com o São Paulo. E aqui vem a novidade. O Mailton acabou também sendo o pivô de um transfer ban contra o Metalist, mas no caso do Atlético Mineiro. São 7 transfer bans contra o time ucraniano. A treta envolvendo o Galo e o Metalist se deu porque o Mailton foi num primeiro momento emprestado ao Metalist, foi bem, o time conseguiu acesso da segunda para a primeira divisão e aí haveria a obrigação da compra também por 800 mil euros. E como aconteceu no caso do Paulinho Boia, o Metalist não pagou o Atlético em relação a esses 800 mil euros. O Galo recorreu à FIFA, conseguiu a condenação e aguarda o pagamento desses 800 mil euros. A grande dificuldade é que o Metalist está afundado numa enorme crise, 7 transfer bans, segunda divisão, a cidade onde o Metalist jogava foi uma das mais atingidas pelos bombardeios da Rússia e não há nenhuma perspectiva de que o Atlético ou o São Paulo recebam esse dinheiro de volta.